turma, um grande abraço, um abraço gigante a todos vocês ligados aqui no canal Atenção Vascaínos. É o Boletim AV entrando no ar nesse domingão, dia 14 de agosto de 2022, domingo, dia dos pais. Para quem tem seu papai, beijo, abraço, dê aquele presente gostoso que é a sua presença, mais do que qualquer presente material. A sua presença, filho, você sabe disso, é muito importante para o seu pai. Seja ele novo, seja ele meia-idade, seja ele mais velho, a atenção de um filho é o maior presente que nós pais podemos ter. Portanto, curta o seu pai. E você, papai vascaíno, você, papai de qualquer clube, um grande beijo, que Deus abençoe nessa missão tão linda que nós temos de fazer com que os nossos filhos sejam corretos, sejam dignos da nossa formação. E esse Boletim AV vai para vocês, para nós, papais de todo mundo, especialmente, porque existem pais maravilhosos, mas os vascaínos com certeza são os melhores. E para abertura desse Boletim AV, eu quero dar o recado da 1xBet para o papai que quer ganhar um din-din. Não sabe mexer? Tá meio assim? Chama o filho. Filho sabe, faz uma apostinha ali, ajuda nesse entretenimento. Porque para isso, não é meio de vida, é para você se divertir. Primeiro comentário aqui tem um link, você vai lá, faz o seu cadastro e você consegue fazer as suas apostas. Usando a palavra Vascaínos, você dobra a sua primeira aposta. Colocou R$100, vai para 200. Colocou 50, tá com um pouco menos de grana, vai para 100. E você consegue ganhar dinheiro, ganha um dinheirinho. Faz aí uma análise de jogos de Campeonato Brasileiro, de outros jogos, de outras competições e até de outros esportes. Vê o que está pagando bem, o que está pagando mal, o que não está pagando muito, o que pode ser um azarão. Olha só que maravilha. Você tem essa possibilidade hoje. E aí você faz a sua aposta, direciona e ganha uma grana. 1xBet paga bem, paga rápido, empresa séria, correta, que patrocina grandes clubes e também grandes campeonatos pelo mundo. É a 1xBet, parceira do canal Atenção Vascaínos. Importante vitória ontem, 3-1 sobre o Tombense, jogo de 6 pontos. Tombense estava ali grudadinha e o Vasco consegue vencer depois de 2 jogos sem ter esse gosto. Empate com a Chapecoense em 0-0, frustrante em casa, e a derrota para a Ponte Preta na última terça-feira por 3-1. Como é que ficou a classificação? Vamos botar aí na tela. O Cruzeiro é o líder com 53 pontos. Cruzeiro que empatou ontem com a Chape lá em Brasília em 1-1. O Bahia venceu o Ituano, 43 pontos, é o vice-líder, porque o Grêmio caiu para a terceira colocação com os mesmos 43 pontos, depois de perder para o CRB. Ontem à noite em Alagoas, o CRB com -1 desde os 26 minutos do primeiro tempo, com 2 gols de pênalti batidos pelo Diogo Silva. Aquele goleiro que esteve no rebaixamento em 2013, que nos traz péssimas lembranças, fez os 2 gols de pênalti. O CRB venceu o Grêmio e o Grêmio ficou estacionado em 43. E o Vasco é o 4º colocado com 42, agora todo mundo com o mesmo número de jogos. Atrás vem o Londrina, com 34 pontos, portanto, 8 a menos do que o Vasco. Uma gordura bem legal. O Sport, que venceu ontem o nosso próximo adversário, o CSA, também subiu para 34. O Sampaio Corrêa, que empatou com o Operário, 33. O Tombense, derrotado pelo Vasco ontem, estacionou nos 33. O CRB deu um salto legal, foi para 32 pontos. É uma posição confortável para o Vasco, que olha, tem 27 gols a favor, 16 gols contra, e é importante para a gente poder ter aí o saldo no final até para busca de vaga. O Vasco tem a 4ª melhor defesa atrás daqueles que estão na frente, né? Na verdade, os que estão acima têm defesas melhores, o Vasco tem 16 gols. Expectativa porque a soma para conseguir a classificação sempre se faz aí a linha de corte 63, 62, 64. O Vasco com 42 pontos, teoricamente, se tiver 7 vitórias nos próximos 14 jogos, somando aí 21 pontos, o Vasco chega em 63 e garante uma classificação.
Mas, segundo os matemáticos, os mais entendidos nessa questão de estatísticas, a linha de corte pode baixar. E o Vasco, com 6 vitórias em 14 jogos, já poderia, chegando a 60, sonhar. Mas aí soma mais algum pontinho. Em 8 jogos, o Vasco não vai perder 8 de 14. Vai somar mais algum pontinho. Tá na mão do Vasco. E é bom lembrar que o Vasco tem exatos 6 jogos em casa. Vencendo os 6 jogos em casa, consegue ficar muito próximo da volta à tão sonhada Série A em 2023. Expectativa pela regularidade agora, porque o Vasco vinha de 2 jogos ruins, em 9 compromissos apenas 2 vitórias, e a vitória de ontem foi mais uma vez emblemática. E agora a expectativa de uma sequência, de um time que possa jogar bem também fora de casa. Emílio Faro teve o elenco todo à disposição. O técnico interino do Vasco, que deve ser substituído sim, teve alguns aspectos muito importantes nas suas escolhas. Como, por exemplo, não teve medo de escalar Nenê e Alex Teixeira juntos. São jogadores um pouco mais veteranos, apesar do Alex ter apenas 32 anos, zero preocupação. Talento tem que jogar. Marlon Gomes jogou muito bem contra a Ponte Preta. Por que não mantê-lo? E ele fez isso. O menino prova que com 18 anos, com 20 anos, com 32 anos, precisa jogar bola. É por mérito que vai ser escalado. Andrei, um jogador que a cada dia melhora, pisando na área, jogando como o próprio Emílio Faro vai falar aqui nesse Boletim AV. Nas 3 áreas do campo. É um jogador que sai com a bola com o goleiro, constrói no meio-campo e pisa na área. O Andrei chegou ontem à impressionante marca de vice-artilheiro do Vasco no Campeonato Brasileiro. Está a 3 gols do Raniel. Raniel tem 8, o Andrei chegou a 5. Passou o Nenê. Matheus Ribeiro fez uma partida muito contestada contra a Ponte Preta. O que fez o Emílio? Confiança. Colocou o Matheus Ribeiro para jogar e ele jogou e fez uma partida correta. E deu personalidade a um atleta que enfrentou um estádio com 20.900 pessoas. Claro, apesar de serem todos vascaínos, alguns poucos torcedores do Tombense, Matheus Ribeiro segurou a onda, confiante por tudo que passou o técnico Emílio Faro. E o Emílio fala sobre o desempenho do time e essa questão de posicionamento. Marlon Gomes mais pela direita, Nenê mais centralizado, Alex mais pela esquerda. Como é que você pensou esse time que começou a partida de ontem, hein, Emílio? A situação dos campogramas quando chegam para o externo é uma formatação só para passar a equipe que vai sair jogando. O tema hoje da nossa preleção foi o nosso melhor. E a gente buscando uma linha do tempo, tirando o fator resultado, que é o grande mensurador das críticas, dos elogios, a gente viu que em todos os jogos, dentro da linha do tempo, a gente fez o nosso melhor. Teve alguns momentos que o nosso melhor não foi suficiente para vencer a partida. Mas se a gente fizer um histórico hoje de aproveitamento do Vasco no ano, a gente está com uma situação muito favorável no nosso melhor. E na nossa cultura, o nosso melhor para o externo é só sobre quem ganha. E enquanto a gente estiver nessa cultura, a gente vai ficando para trás em relação a muitos times fora do país. Porque a gente sempre mensura, acabou o jogo, por exemplo, o tema da mídia foi bola parada. O Vasco tem tomado gols de bola parada. Lógico, o campeonato da Série B é um campeonato de bola parada. A maioria dos gols são oriundos de bola parada. Só que a gente tem, hoje, fizemos 3, mas tirando o jogo de hoje, eram 24 jogos e 12 gols de bolas paradas feitos pela gente. Então a gente sempre busca algum tipo de correlação, quando o resultado não é positivo, com relação aos pontos que ocorreram naquela partida, porque é uma análise fácil. Tomamos gol de bola parada, o time está falhando na bola parada. Tomamos um gol o time não para a transição. Então a gente melhorar um pouquinho a cultura de analisar, e o que eu tenho para dizer para a torcida do Vasco hoje é o seguinte: o grupo que está hoje tentando e vai conseguir o acesso é um grupo diferenciado de profissionais da melhor qualidade possível. A torcida tem restrições com alguns, mas esses são baitas profissionais. E principalmente na situação do que a gente tem como o mais concreto. O que é mais concreto? Gostar do novo. Hoje,
eu estou aqui à frente do Vasco, meu histórico como treinador, eu não tenho histórico, então sou bem aceito. A gente tem uma vontade danada de rotular as pessoas e dizer que não serve. Então a gente está sempre com novo. Aí você vai ver um clube no final do ano, às vezes tem um elenco de 60, 70 jogadores, porque a gente fica na ansiedade de renovar o novo, porque aquele fica praticamente cancelado pelo clube. Tá? Não sei se eu te respondi. Emílio lembrou da preleção dele para destacar a vitória do Vasco. Ele deixou bem claro que na preleção pediu aos jogadores: dão o melhor, podem dar o melhor, deem o melhor que vocês têm. Se vocês fizerem o melhor, não há como. Às vezes, nem sempre o melhor é suficiente, mas quase sempre, dando o melhor, você vai prosperar. Não é isso, Emílio? Uma das características da série é a situação da dinâmica do placar. Quando aconteceu contra o CRB, a gente fez um gol na frente, então fica um jogo mais facilitado para você, dentro da dinâmica do jogo, criar situações favoráveis. O outro time tem que sair e você cria um espaço nas costas do adversário. Tombense é um time arrumado, um time que não se fechou, um time que veio para jogar, e dentro do duelo a gente conseguiu ser feliz com 3 gols e eles com 1. O nosso melhor vai ser, diante do que o jogo apresentar, a gente ter respostas com relação ao adversário para a gente criar e a gente ser efetivo. Depois de criar, ser efetivo na finalização. E dentro da dinâmica do jogo, a gente conseguir o resultado favorável. Para aí sim, chegar aqui na frente com tranquilidade e dizer que a gente jogou assim, assado. Por exemplo, hoje eu poderia falar várias maneiras que a gente jogou, mas a gente conseguiu hoje, na ponte também, só que a dinâmica do placar favoreceu a eles. Hoje favoreceu a gente. Mas não há dúvida que os protagonistas do jogo de ontem foram os meninos. Marlon Gomes e Andrei fizeram uma partida extraordinária. Marlon fazendo o seu primeiro gol como profissional. Aliás, não foi o primeiro gol, foi o gol. Um golaço, um dos gols mais bonitos da temporada. Passe de Matheus Ribeiro, ele chapela o adversário no meio de campo, progride com a bola, dança na frente do zagueiro, abre para o pé direito e bate chapado no canto esquerdo do goleiro do Tombense. Um belíssimo gol, um gol espetacular. E o Andrei, como eu disse agora há pouco, batendo direto, fazendo muito futebol bonito. Chegou ontem ao 5º gol dele, pisando na área, chegando na área, como um volante moderno deve fazer. E é o Andrei que está conosco nesse Boletim AV. E ele fala da felicidade com a sua ótima fase. Muito feliz com a vitória e, como você falou, com os 2 gols. Estou me sentindo muito feliz aqui. E graças a Deus pude contribuir com os 2 gols aqui dentro da minha casa. É um momento incrível, estou vivendo um sonho, né? Estou realizando um sonho de estar vestindo aqui essa camisa tão pesada, histórica que é do Vasco. E eu sempre sonhei com isso, né? Em viver esse momento que sempre coloquei como meta aí, minha família. Então eu espero continuar dando muita alegria para a torcida vascaína. Chegou a ser elogiado por Juninho Pernambucano, grande dono da camisa 8 Cruz Maltina que ele veste agora. Comparação, segundo Juninho, Andrei tem tudo para ser muito melhor do que ele. O que você fala disso, hein, guri? É um sonho, né? Tá recebendo esse elogio do Juninho Pernambucano. É claro que todos os garotos querem um elogio assim de um ídolo, né? Mas eu procuro sempre manter o pé no chão, focado, para não deixar subir a cabeça e continuar seguindo forte para ajudar o Vasco dentro de campo. Será que é sonhar demais? Até com a Copa do Mundo do Catar? Faltam aí 98 dias para a abertura da Copa do Mundo. Volante igual o Andrei jogando no Brasil? Olha, não são muitos. Será que dá para sonhar ainda com a Copa? Hein, Andrei Santos? É um pouco difícil, mas por que não sonhar, né? Tem grandes jogadores como Casemiro, tem o Bruno Guimarães, então eu me espelho muito neles, então eu espero continuar trabalhando com os pés no chão, mas se Deus quiser, em breve tá lá também. E não poderia deixar de falar da amizade com o Marlon Gomes. Conhecem desde o Sub-15, amigos, talentosos, e agora vivendo o mesmo sonho, né, Andrei? Muito, muito feliz, né, com tudo que vem acontecendo com a nossa base.
Sempre foi notório que a nossa base é forte, revelou Alex Teixeira, Coutinho, Paulinho, Douglas Luiz, e eu espero dar muitos frutos igual a eles. E o que falar do Marlon, né? O Marlon é um jogador excelente, a gente vem crescendo junto desde a base, desde o Sub-15, desde o Sub-17. E não dá pra gente deixar de ouvir Marlon Gomes, que brilhou muito. Aliás, entrou e estreou no jogo contra o Ituano, jogando pela ponta, e fez um ótimo jogo. Participou, inclusive, do lance que originou o escanteio, onde saiu o gol do Vasco. Dali, ele começou a entrar, começou a jogar. Contra a Ponte Preta, fez uma partida extraordinária, como um ponta ofensivo, partindo para dentro. E ontem fez um jogo fora do comum. E ele fala sobre esse momento que viveu ontem na Colina. Fico muito feliz, agradecer somente a Deus. E o primeiro gol foi mágico para mim, e da forma que foi. A sensação de tirar a camisa foi única e São Januário lotado é maravilhoso. Só que o Marlon saiu ontem, no início, no finalzinho ali, para o jogo recomeçar com um problema muscular, ao que parece, que vai ser investigado com um exame de imagem. Ele vai passar o domingão aí de resguardo, quieto. Houve aí um receio até de que fosse algo articular no joelho, mas não é, a princípio, uma questão muscular. E o Marlon, depois do jogo, falou que estava melhor, estava com menos dor, mas está ansioso para saber o resultado do exame. A gente os médicos avaliou e não cogitou nada ainda, vou fazer o exame mais tarde. Até então agora a dor passou mais, eu estava com muita dor no momento do jogo, mas agora estou tranquilo e só quero desfrutar do momento que eu estou vivendo. E a gente volta a ouvir o técnico do Vasco, Emílio Faro, que teve coragem de manter Marlon Gomes, e ele fala sobre a confiança que deu ao guri. A opção não foi minha, a opção foi nossa, a opção foi do Vasco, né? Porque existe uma integração da categoria de base com o profissional, existem profissionais inseridos nessa situação de transição, base profissional, então o Vasco está fechado dentro de um processo, como você mesmo falou, que nós temos atletas que são validados para a gente. Tem jogador fazendo um trabalho muito bom na base, tem o Ignaldo que subiu também. Então a gente, a partir desse tipo de informação e a coleta de dados que a gente tem da base, a gente começa a observar no treino. E aí, esses jogadores demonstrando, eles pedem passagem. Mas aí, a entrada no profissional, e para um jogador de base, a gente tem que entender o seguinte: a gente quer que ele entregue a toda a partida a mesma performance. Mas a tendência de um jogador de base é oscilar. Ele não vai ter a mesma performance o tempo todo. Hoje foi uma grata partida, e a gente vai gerar uma expectativa na próxima que seja. Mas lembrando, são jogadores jovens. Uma mescla interessante. O Alex tem um valor simbólico que não é só o Alex jogando, é um Alex com uma experiência internacional. O Nenê tem um valor simbólico que não é só jogando. Então são atletas que passam para esses jogadores, o Anderson, o Edmar, passam para jogadores mais jovens, toda uma situação para uma bagagem de experiência para esse jogador usufruir e encontrar um caminho muito mais calmo e tranquilo nessa passagem pro profissional. Emílio também fala sobre o Andrei, pisando na área toda hora. É uma orientação sua? É algo que você tem se preocupado em fazer? Como é que está sendo isso? Porque o Andrei, por exemplo, já fez gols com o Emílio Faro. O jogo com o Náutico, quando o Emílio assume, ele mete um gol numa tabela muito bonita com o Nenê. Fez 2 ontem, tem feito gols contra o CRB, enfim. É um jogador muito diferente. Você tem dado essa liberdade para que ele pise na área, Emílio? Cara, na nossa rotina de análise dos jogos, a gente estava analisando, o Andrei é o cara dos 3 terços do campo. É o cara do tiro de meta, é o cara do segundo terço, que é a construção, da criação, e é o cara do terceiro terço da finalização. Que local que a gente posiciona o Andrei? Ele por si só, ele se encontra nessa situação de desenvolvimento na dinâmica do jogo e se encontra nos 3 terços com a maior facilidade possível. No entanto, nem tudo são flores, porque durante o jogo de ontem, o atacante Raniel, que você está vendo fotos aí dele destacado, reagiu a um grito da arquibancada. Num lance no primeiro tempo em que ele perde a bola, não consegue continuar um contra-ataque, a torcida grita: "Ah, é Ignaldo".
e ele faz gestos para o torcedor, como se pedindo: cantem mais, cantem mais. Olha, ele ficou tão constrangido com isso e com a repercussão que foi até a rede social dele, seu Instagram, para fazer um pedido de desculpas, se arrependendo, dizendo que não deveria ter tomado aquela postura. Que o mais importante é que o Vasco possa, de alguma forma, com a ajuda dele também, subir, voltar à Série A do Campeonato Brasileiro. É bom lembrarmos que na apresentação do Fábio Gomes, atacante, o Fábio disse que o primeiro jogador que o abraçou foi o Raniel, jogador da mesma posição. Só que é isso, cabeça quente, o jogador estava ali, mas muitos torcedores estão muito chateados com o Raniel, que pode ter comprado uma briga errada. Mas será que é o momento? Vamos segurar, né? Vamos deixar esse time jogar, falta tão pouco. Raniel, que é o artilheiro do Vasco, tem 8 gols e começa a ver, sim, a sua titularidade ameaçada, principalmente por conta do ótimo desempenho do Eginaldo, jogador que entrou ontem, participou do 3º gol. Emílio Faro ficou até meio nervoso quando foi perguntado sobre isso na entrevista coletiva. Essa relação aí, Eginaldo, Raniel, essa briga pelo comando do ataque. Vamos ouvir o técnico do Vasco, Emílio Faro. Entra a situação que a gente falou do novo. O novo é atrativo. Muitas pessoas terminam o casamento com uma esposa de 50 anos por causa do novo. Então, dentro desse processo, se a gente for anulando todo mundo que no momento oscilou performance, a gente daqui a pouco não tem elenco. Você falou do Eginaldo. O Eginaldo entra no lugar do... Pô, eu tenho todas as redes sociais. E eu não tenho facilidade de manipulação das redes sociais. E eu deixei aberto e muitas pessoas... E eu não esquento a cabeça com aquilo. Mas o número de escalações que chegam para mim hoje é uma coisa absurda. E todo mundo tem uma preferência por time. E aí a gente começa a anular o jogador por causa da minha preferência. Por causa do novo. O novo é atrativo. O novo é o que a gente... Pô, cara, bota o fulano. O cara nem viu. De repente eu tenho isso em casa. Meu pai me manda. Pô, não é melhor jogar fulano? Falei, legal, mais um. Mas esse atrativo pelo novo, como uma gestão de grupo, a gente tem que ter muita tranquilidade. Porque se a gente for anulando um pelo outro, daqui a pouco a gente não tem ninguém com confiança. E futebol bem jogado é um futebol onde a gente tem confiança, ao meu modo de ver. O time folga hoje, volta amanhã e quinta-feira, às 8 horas da noite, tem um desafio dificílimo contra o CSA em Maceió. CSA que está numa posição difícil. 17º, está na zona de rebaixamento e ontem foi até Recife, você está vendo fotos aí, e tomou uma tunda do Sport, perdeu por 4-0, teve um jogador expulso, Lourenço, numa falta tola em cima do lateral esquerdo, Sander, e teve o técnico Roberto Fernandes, que ontem deveria ter feito a sua estreia, mas está suspenso por conta de 2 jogos que tomou de gancho da CBF. Não ficará no banco, provavelmente na quinta-feira. O CSA deve tentar um efeito suspensivo, mas o Roberto Fernandes não se sabe se será o treinador na beira do campo. O CSA que tem jogadores conhecidos do público vascaíno. O lateral esquerdo Diego Renan, o zagueiro Erley e Elton, jogador mais reconhecido pelo torcedor, campeão da Copa do Brasil em 2011. Um jogo muito difícil, assim como a sequência. O Vasco agora tem 5 jogos, 4 fora. Joga no Nordeste contra CSA e Bahia com intervalo de 10 dias, dando para preparar. Volta para jogar com o Guarani em São Januário e viaja para o Sul para fazer jogos contra Brusque e depois contra o Grêmio Porto Alegrense. O lateral esquerdo Edmar fala sobre essa sequência, o jogo de quinta-feira e os próximos jogos da tabela Cruz Maltina. Não, cada jogo é um grau de dificuldade muito grande. Você jogar contra o CSA lá em Alagoas realmente é muito difícil, né? E depois temos um jogo pesado contra o Bahia, que é um adversário direto à subdivisão. Então, é a gente tratar realmente como foi no final, né? Entendeu? A gente interpretou esse jogo de hoje como uma final, e contra o Bahia e contra o CSA não vai ser diferente. A gente sabe da dificuldade que é a Série B, então não tem jogo fácil dentro de casa, fora de casa, e a gente continuar na nossa caminhada, sendo agressivo,
E eu acredito aí que com mais 6 vitórias a gente vai ser coroado aí com a subida para a primeira divisão. Para esse jogo, o time terá um desfalque. O zagueiro Juan Quinteiro não joga, tomou o 3º cartão amarelo e provavelmente Danilo Boza será o titular. Emílio Faro, que elogiou muito o lateral direito Matheus Ribeiro, explicou que não dá para avaliar a atuação por momentos e principalmente pela capacidade do torcedor de ser tão inflamado. O torcedor, enfim, a própria imprensa, faz críticas às vezes, segundo Emílio Faro, com a cabeça quente. Se cada momento que ele ouvir um lamúrio de um torcedor mudar o time, disse Emílio Faro, eu não tenho elenco para fazer. Não dá para a gente avaliar por minutos. Por isso ele resolveu continuar com o Matheus Ribeiro, e o Matheus Ribeiro fez um ótimo jogo. Eu fui pesquisar no SofaScore, tocou 47 vezes na bola, o que é um ótimo número, participando diretamente de jogadas de construção. É um lateral muito mais construtor do que aquele lateral que chega no fundo. É um jogador que arma o jogo de trás. No lance do gol do Marlon Gomes é ele que antecipa a bola. O primeiro gol é ele que consegue construir do lado direito, inverte o Edmar, que faz o lançamento para o Marlon Gomes. Enfim, é um jogador que tem capacidade. 47 toques na bola, 75% de eficácia por jogo, 87% de passes certos no setor de meio de campo, 3 bolas longas, 2 cortes por jogo, enfim, fez um bom jogo, um jogo regular, nota 6,5, segundo o SofaScore. Um outro jogador que também, de alguma forma, não brilhou ainda muito, mas é muito importante, Alex Teixeira, também foi comentado pelo Emílio Faro, que disse que Alex Teixeira é importante. A presença dele é fundamental dentro de campo. O técnico do Vasco falou de Alex Teixeira. É uma sequência. Um atleta que veio de um outro campeonato, de um modelo diferente de jogo. E a gente sabe, o Alex pode entregar mais? Pode, e ele vai entregar. Então isso traz uma situação muito satisfatória para a gente e de uma expectativa grande. Se hoje ele está nesse nível, a gente pode ter certeza que os níveis e as prateleiras de qualidade de jogo dele só tendem a aumentar. Faltam então 6 vitórias, 18 pontos somados aos 42 para chegar numa zona mais confortável, podendo somar mais alguns pontos nos 8 jogos seguintes dos 14. Não é tão difícil, né, Vasco? São 6 jogos em casa, vencendo os 6, o Vasco conseguirá chegar nessa zona confortável. E aí, nos outros 8 jogos, fora de casa, jogos complicados, como contra Cruzeiro, contra Bahia, contra Grêmio, mas o Vasco pega o CSA, pega o Brusque, pega o Operário, equipes que estão ali numa zona mais difícil do campeonato. Será que é tão difícil buscar pontos também contra esses adversários? E aí em casa, o Vasco pegando o Sampaio Corrêa, pegando o Londrina, enfim, tem adversários que o Vasco vai conseguir provavelmente vencer dentro de casa. Tá tudo encaminhado, esse time precisa manter o foco e ter muita tranquilidade. E para a gente encerrar esse boletim AV desse domingo, Gustavo Maia, atacante, não virá mais. Estava tudo certo, tudo engatilhado, tudo direito, mas a documentação do Barcelona não chegou a tempo e a janela fecha-se amanhã. O Vasco não vai, a princípio, repor nenhum jogador, não há tempo para a ausência de Gustavo Maia. É esse elenco que vai até o final do Campeonato Brasileiro, dia 5 de novembro. É com esses guerreiros que o Vasco vai lutar pelo acesso. É uma semana muito importante também, porque além da questão do exame de Marlon Gomes e além também da questão do jogo quinta-feira contra o CSA, há a questão envolvendo a renovação de contrato de Andrei, que é algo que preocupa. O jogador tem contrato com o Vasco até o meio do ano que vem. Antes, não se pensou em renovar com o Andrei. Deixou-se para o momento em que o menino virou uma estrela. O jogador tem muita vontade de ficar. Ele quer ficar. Já disse isso a Carlos Brasil num primeiro papo e reiterou isso a Paulo Brax, que foi a primeira medida que o diretor executivo da Vasco SAF fez, de conversar com o Andrei e com o seu staff. A Bertolucci Sport, que é uma grande empresa que gerencia grandes carreiras, claro, interessado em fazer negócio, em poder valorizar o atleta, quer ouvir a proposta do Vasco. O Vasco deve fazer, a Vasco SAF, uma ótima proposta, talvez até colocando o Andrei no topo de teto salarial do Vasco da Gama. Não medir esforços para manter esse talentosíssimo jogador, o camisa 8, Cruz Maltino. Mas não é uma negociação fácil exatamente por isso, porque tem um ano para o vencimento
No final do ano o jogador pode sair já com um pré-contrato, mas talvez a questão emocional pese muito. E isso vai ser utilizado nessa conversa, que pode acontecer essa semana. A gente está aí na expectativa, porque o Andrei é uma peça fundamental. A Vasco SAF vai fazer de tudo para mantê-lo, mas por conta talvez de um desleixo ou de não aproveitar muito o fato do jogador ano passado ou até um ano e meio atrás não ser esse destaque todo, será? Porque a Europa já conhece Andrei há muito tempo, não se pensou em sentar e renovar com o atleta. Agora mudou a posição na mesa. O staff do jogador quer valorização. Vai ser dada. Ele precisa ouvir a proposta e vai fazê-lo. Vamos esperar, porque a tendência é que o papo possa ser um pouco mais longo, mas que o Andrei Santos deva continuar na colina. Uma outra situação também que Paulo Brax, diretor executivo da SAF, vai ter que cuidar é a questão do treinador. Para o jogo de quinta-feira, olha, a gente não pode afirmar categoricamente se o Vasco vai contratar um treinador. Emílio Faro está vivendo um ótimo momento, mas se sabe que o Vasco precisa de um treinador mais forte. O próprio Vasco, até nas comunicações de imprensa, chama Emílio Faro de treinador interino. Está sendo feita a escolha, está sendo feita a análise do melhor nome, do timing certo. Talvez ontem Emílio Faro tenha comandado o Vasco na beira do campo pela última vez, para o jogo de quinta-feira. Mas a tendência, exatamente pelo prazo grande entre um jogo e outro, CSA e Bahia, de 18 até 28, é que o Vasco possa ter, sim, um treinador. Aliás, até porque nesse período a Vasco SAF pode já ser instituída, saindo CNPJ, saindo razão social de empresa, e aí a caneta já estaria com Paulo Brax, para que ele pudesse fazer essa contratação efetiva. Vamos esperar, porque a questão do treinador é algo que pesa muito. Aliás, por falar em SAF, amanhã, às 8 horas da noite, o Conselho Deliberativo do Vasco se reúne para escolher os membros da Vasco SAF. Serão 3 nesse primeiro instante: Jorge Salgado, Carlos Roberto Osório e Roberto Duque Estrada. E 6 para o Conselho Fiscal. 3 titulares, 3 reservas. Só que isso é num primeiro instante, 100% Vasco. Constituída a empresa, 70% vai passar para a 777. E aí ficarão 2 apenas no Conselho de Administração da Vasco SAF. 5 por conta da 777 e os 2 devem ser o presidente Jorge Salgado e o vice-presidente Roberto Duque Estrada. Amanhã, às 8 da noite, essa reunião, essa eleição que é híbrida também, tanto por controle, por remoto, como também em loco na sede náutica da Lagoa. Isso vai ser definido e será um passo importante, porque esse mês a Vasco SAF estará regularizada. É isso, caros amigos, estamos encerrando o nosso Boletim AV. Um grande beijo para todos os papais, um ótimo domingo, que você aproveite bastante com os seus filhos. E você, mais uma vez, filhão, aquela atenção, aquele papo, aquela cerveja, aquela resenha. Seu pai gosta, seu pai adora, cara. Quem não gosta de um carinho, quem não gosta de uma atenção? Fiquem bem, amanhã de manhã eu estarei no Acorda Vascaíno bem cedinho no canal AV+. Muito obrigado pelo carinho, pelas mensagens, pela audiência. De manhã também tem o Bom Dia Gigante com Emerson Rocha. E à noite a gente vai estar com a nossa tradicionalíssima live direto dos estúdios Roberto Dinamite. Grande abraço, fiquem com Deus, ótimo domingo. Tchau, turma.